Eu sou Inácio Santos e este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men. A Saga do Portal do Destino. A Saga do Portal do Destino, primeiro você não vai encontrar ela compilada em lugar nenhum. Nunca fizeram um encadernado da Saga do Portal do Destino. Esse, inclusive, é um nome informal. Você provavelmente, se pesquisar esse arco, não vão aparecer todas as edições que eu vou citar aqui. Mas eu reuni todas as histórias dos X-Men que compreendem o período que tem ligação com esse artefato, o Portal do Destino. E vou contar aqui, não em ordem cronológica, mas dividida por tópicos, porque nessa época as histórias dos X-Men eram um mosaico. Então você comprava uma revista, saía contando a história solo de um personagem que tinha ligação com a saga do Portal do Destino. Na próxima edição, às vezes, não saía a continuação daquela aventura, saía a história de outro personagem em outro lugar, uma trama meio em paralelo com aquela, ou antes ou até depois do personagem, mas explicando melhor. Ao invés disso, eu separei por tópicos. Eu vou explicar primeiro a saga de maneira geral, o que motivou a saga do Portal do Destino, e depois eu vou falar um pouco de onde cada X-Men se localizou após a passagem pelo portal. Primeira etapa, que é a saga do Portal do Destino. Os X-Men e a Queda dos Mutantes, cujo link eu vou colocar aqui na descrição do canal para que vocês possam dar uma conferida. Durante a Queda dos Mutantes, no final dela, para ser mais preciso, os X-Men recebem um presente de Roma, a Guardiã Universal. Esse presente é um artefato que permite aos X-Men, a qualquer momento, reiniciar suas vidas e poder, assim, ter uma segunda chance de viver caso tudo dê errado. Existia uma sombra pairando sobre os X-Men. Roma diz isso e a Tempestade também estava sentindo isso desde o massacre de mutantes, desde que os X-Men enfrentaram os carrascos e viram a morte de vários dos Morlocks, né? Então, em A Queda dos Mutantes, eles estão bem abalados por isso, bem abalados pela fragilidade da equipe diante daquele fracasso. E Roma diz, se tudo der errado, tá aqui, essa é a saída de vocês. O Portal do Destino vai ser usado pouco depois disso pelos X-Men, na luta contra Molde Mestre, o Sentinela que cria outros Sentinelas e que os X-Men acreditavam morto. E para derrotar Molde Mestre, que os X-Men não outro desses adversários que os X-Men não conseguem vencer o ataque de Molde Mestre, inclusive é o que vai causar a morte da esposa do senador Robert Kelly, o senador Robert Kelly de Dias de um Futuro Esquecido, que continuava achando os mutantes uma ameaça, mas era razoavelmente sensibilizado por ter tido a vida salva pelos mutantes de Xavier, pelos X-Men. Vai ter sua esposa morta nesse conflito entre os X-Men e Molde Mestre, e vai, assim, voltando às suas posições originais, motivado pelo ódio e pelo luto. Durante esse mesmo confronto, os X-Men veem que não conseguem vencer o Molde Mestre, e Vampira sugere que se abra o Portal do Destino e que se atire a máquina através dele para que o Portal do Destino o julgue, que é uma das habilidades dele. Ele desfaz a pessoa e dá a ela a vida que ela merece ter, como essa segunda chance. Eles acreditavam que essa vida não seria dada a uma máquina. Então, o Portal do Destino é aberto para que o Molde Mestre seja jogado lá, mas Vampira, vendo que não tem outro jeito, o Molde Mestre resiste muito ao ser arremessado do portal, ela entra com ele no portal. E ela ainda pede, quando vê que ele está tentando escapar, para que Cristal cele o portal com uma de suas rajadas, e depois Cristal vai ficar muito culpada, porque vai ver que, ao fechar o portal, fechou com Vampira dentro, e Vampira se perdeu dentro do Portal do Destino. Os X-Men vão decidir, então, a princípio, não usar mais o Portal do Destino, acabar de perder um de seus membros importantes para ele. Pouco depois disso, uma série de pequenas coisas vai acontecer e vai fazer a equipe mudar de opinião. Pequenas coisas é brincadeira, né? Primeiro, a equipe vai acreditar que Tempestade morreu. Tempestade foi sequestrada pela Babá, uma mutante, que para proteger outros mutantes quer regredi-los à idade infantil de antes deles manifestarem seus poderes, e assim mantê-los a salvo da humanidade. Queria fazer isso com todos os X-Men, mas a primeira que ela capturou foi a líder da equipe. E, diante da resistência de Tempestade e da tentativa dos X-Men de libertá-la, a Babá então simula a morte de Tempestade, criando um corpo artificial que imita as características dela. Destrutor dispara contra a nave da Babá, e a Babá torna sua nave invisível e no meio da explosão liberta uma cópia de sua nave que cai, e no interior da cópia está o corpo duplicado da Tempestade. Então os X-Men vão acreditar que Tempestade morreu. Tem sua líder, Wolverine, ausente, participando de uma das suas várias missões em Madripoor, porque era o começo do título solo do Wolverine. E Psylocke e os X-Men vão se envolver em uma luta contra os metamorfos da Terra Selvagem e sua líder Zaladani, que acabou de roubar os poderes da Polaris. Durante esse confronto, os X-Men conseguem vencer, conseguem salvar a Polaris, que inclusive vai ser enviada para se recuperar na Ilha Muir, onde depois ela vai estar para a saga da Ilha Muir. Os X-Men
Psylocke, que tem poderes telepáticos e telecinéticos, está recebendo, né, via poderes telepáticos, premonições muito fortes que dão a entender que os X-Men vão morrer. E eles estão sem seu líder, com Wolverine não localizável nesse momento. O Wolverine está em uma de suas missões em Madripoor, como eu disse. E Psylocke vai convencer o resto da equipe, tendo essas visões e percebendo que, não vendo outra alternativa e sem ninguém para liderá-los, nenhum dos membros mais experientes, né, da equipe nesse campo, que é a liderança, porque Colossus está lá, alguns personagens que já faziam parte da equipe há algum tempo, ela vai convencê-los que o melhor é que um a um eles atravessem o Portal do Destino. Cada um desses X-Men vai receber uma nova vida. E é por isso que a saga do Portal do Destino tem vários arcos, né? Então nós vamos ver o que acontece com cada um dos personagens que atravessou o Portal do Destino e com os outros personagens que não atravessaram, mas que também vão ter seus arcos separados da equipe. Wolverine e a introdução de Jubileu. Um pouco antes dessa missão dos X-Men contra a Zaladani, em uma outra missão dos X-Men, eles foram seguidos. Os X-Men estavam nessa época instalados na antiga base dos carniceiros, ciborgues, que depois vão se unir a Donald Pierce, um grupo de mercenários ciborgues. Os X-Men os derrotaram, os expulsaram e ocuparam sua base, utilizaram sua base no lugar deles. E a base deles vinha com um brinde, um mutante teleporter. O teleporter estava lá, um mutante com a habilidade de rodar sua boleadeira e abrir um portal que permite a qualquer um atravessar e ir para onde teleporter os enviar, inclusive em qualquer ponto no tempo. O teleporter obedecia às ordens dos carniceiros, ele não se comunica com ninguém, não explica seus motivos, mas ele simplesmente passa também a obedecer às ordens dos X-Men e enviar os X-Men aonde desejam. E numa dessas missões, quando os X-Men voltam, Jubilation Lee, uma garota sino-americana, né, descendente de chineses, mas que vive nos Estados Unidos, e que tinha pais adotivos, tinha perdido seus pais recentemente e estava vivendo escondida num shopping. E após ver os X-Men, ela os segue através do portal e fica escondida na base dos carniceiros. A base que os X-Men estão usando na Austrália, inclusive. Os X-Men resolvem utilizar o Portal do Destino após a luta contra a Zaladani e não voltam. Jubileu fica lá sozinha. E Wolverine vai voltar de Madripoor e não encontrar os X-Men que atravessaram o Portal do Destino. Não vai entender nada, né? Não vai saber onde estão seus colegas. Pior, antes disso tudo, os carniceiros voltaram, agora com Donald Pierce, ex-membro do Clube do Inferno, um ciborgue que tem uma rixa muito grande com Wolverine já de antes e que recebeu vários ferimentos na luta entre os X-Men e o Clube do Inferno, principalmente por parte de Wolverine, que quer muito se vingar dele. Então Donald Pierce reocupa a base dos carniceiros junto com eles, com novos membros, inclusive incorporados à equipe, como Lady Lethal, que também tem uma rixa profunda com Wolverine. E por fim, Wolverine vai ser colocado no deserto australiano, crucificado em um X para morrer. Os carniceiros, é claro, como sabem que ele tem um fator de cura e certa resistência, pretendem monitorar a morte de Wolverine, voltar, olhar, ver como ele está. E nesse meio tempo, Jubileu, que estava escondida na base deles esse tempo todo, vai libertar Wolverine e vai salvar o nosso herói. Juntos eles vão fugir da base dos carniceiros para não voltar mais. Inclusive Wolverine percebe que não tem condição de enfrentá-lo sozinho. Ele vai tentar descobrir o que aconteceu aos demais X-Men. O arco de Forge. Então nós temos todo um arco com Forge procurando os X-Men. E ele não faz isso sozinho. Ele vai até a Ilha Muir, onde ele vai recrutar o Banshee, Sean Cassidy. E os dois vão ter juntos várias aventuras em busca dos X-Men. Psylocke e a troca de corpo. Nós achávamos que ao emergir do Portal do Destino, e é isso que esse arco a princípio nos dá a entender, ela surgiu num corpo asiático da ninja, que depois o Mandarim ia tentar moldar com a ajuda de Johnny Matsu, líder do Tentáculo, na forma de uma assassina, Lady Mandarim. Mas hoje nós já sabemos, foi revelado na fase posterior dos X-Men, que Psylocke trocou de corpo ao atravessar o Portal do Destino, fragilizada, com toda a sua vida reiniciada e sem memória. Psylocke encontrou uma assassina do Tentáculo que inclusive tinha um caso com Johnny Matsu. E o toque das duas, as duas tinham poderes telepáticos, o fato das duas se tocarem no cais, naquela situação desesperadora que Psylocke estava ao emergir do Portal do Destino, fez com que as consciências se trocassem. É claro, Wolverine, que estava procurando os X-Men, também, né, como Forge, e já junto com Jubileu, vai encontrar Psylocke, vai libertá-la do condicionamento,
Inclusive vai libertá-la de uma maneira bem engraçada, porque o Wolverine está delirando devido aos ferimentos lá da batalha contra os Carniceiros de Donald Pierce. E está vendo fantasmas, inclusive fantasmas de pessoas vivas, viu? Está vendo fantasmas de Nick Fury, de Carol Danvers, na época Miss Marvel, hoje a Capitã Marvel, que é a sua parceira. Pessoas que estavam vivas, mas estavam vendo memórias que ele tem delas de seu tempo no serviço secreto, falando com esses fantasmas, assustando muito o Jubileu, inclusive. E Psylocke tem a habilidade de fundir sua mente à dos outros através da adaga psíquica, e que ela usa no cérebro, diretamente no cérebro das pessoas. Ao fazer isso em Logan, ela vai absorver parte dessa loucura, vai estabilizar sua mente, ele vai voltar a pensar com coerência, vai ela receber as visões que ele está tendo, mas isso vai quebrar o condicionamento do tentáculo. Ela vai se libertar e, junto com o Logan, junto com o Jubileu, lutar contra o Mandarim e contra John Matsuo e sair de lá junto com o Wolverine e Jubileu no final da saga, os X-Men de Wolverine. Então nós vamos ver Wolverine tendo a sua própria equipe de X-Men, que na prática são ele, Psylocke e Jubileu. Mas uma equipe que vai ter suas próprias aventuras, que vai revelar mais do passado de Wolverine em algumas dessas aventuras, mostrando inclusive sua ligação com o Capitão América durante a Segunda Guerra Mundial e com sede em Madripoor. Wolverine se assumindo como o herói Wolverine e tendo sua própria equipe de X-Men, que depois, durante o programa de extermínio, vai ver os outros X-Men que ele também quer localizar em necessidade e vai fazer com que ele se dirija a Genosha, onde toda a equipe vai acabar se encontrando durante a saga Programa de Extermínio. Tempestade é a introdução de Gambit, um arco também derivado da saga do Portal do Destino, mas de personagens que não atravessaram o Portal do Destino. Nesse caso, um personagem muito importante vai ser introduzido ao cânone dos X-Men, que é Remy LeBeau, o Gambit. Então, a Tempestade chegou a ser reduzida à idade infantil pela babá, sem memória, porque essa redução foi extremamente traumática e fez ela esquecer quem ela era. Ela volta a agir como ladra nas ruas do Cairo, mas não Cairo, Egito, Cairo, Illinois, nos Estados Unidos. E é ela, inclusive, que vai ter em seu arco mais elementos do que vai ser a saga da Ilha Muir, porque ela vai se confrontar diretamente com o Rei das Sombras. Ela vai tentar roubar a casa de Jacob Hayes, o agente do FBI, que o Rei das Sombras reanimou com seu poder psíquico para usar seu corpo. A Tempestade, tentando roubar essa casa, vai ser nocauteada pelos servos do Rei da Sombra, pessoas que ele inclusive mantém como se fosse uma espécie de zumbi, como se fossem farejadores, como os farejadores que a gente vê no futuro de Rachel Grey, em Dias de um Futuro Esquecido. Eles têm até uma roupa muito parecida, uma coisa meio sadomasoquista, com os espinhos, e se comportam como animais mesmo. Mas existe outro ladrão tentando roubar a casa. Esse ladrão é Remy LeBeau, e ele reconhece a Tempestade apesar da versão infantil. E aí ele diz uma das frases muito importantes para depois a revelação total de quem é Gambit. Ele olha, vê a Tempestade inconsciente e fala: "Você, garotinha, apesar da idade, né, apesar de não parecer, se for quem eu estou pensando, você pode ser a chave para o que eu quero." E aí ele vai socorrer Tempestade. Nós vamos ver que ele também é um mutante, que ele tem a habilidade de energizar cartas e lançá-las carregadas dessa energia para que explodam. Não só cartas, qualquer objeto que ele tocar, mas ele tem uma preferência por cartas. E ele vai salvar a jovem Tempestade. Eles vão fugir juntos desses lacaios do Rei das Sombras. E nós vamos ter um arco da fuga deles, inclusive com Tempestade manifestando seus poderes de maneira incrível, como usando um avião que está num ferro velho que serve de base dela, como fazendo ele voar sem motor com seus poderes, levando ela e Gambit em direção a Westchester. Esse arco vai terminar com ela confiando muito em Gambit, com ela tendo suas memórias de volta e ela indo para a Salem Center procurar os demais X-Men que não estão lá porque atravessaram o Portal do Destino. Também não ia estar lá porque ela teve uma memória parcial, né? Porque a base dos X-Men mesmo, quando eles atravessaram o Portal do Destino, era a Austrália. Ela não volta para lá, ela vai para a Salem Center, para a antiga mansão Xavier. Mas ela e Gambit vão estar lá para os eventos de Programa de Extermínio, onde todos os X-Men vão se reunir. Cristal, Colossus e Vampira. Esses têm arcos mais curtos, mas Colossus recebe a sua nova vida do Portal do Destino na forma do artista plástico Peter Nicholas, que não tem passado, e Colossus parece que esse passado não faz falta a ele, né? Ele vai encontrar o casal de fugitivos, né, de Genosha, Jenny Hansone e seu namorado, que é filho do gênio engenheiro, e que também é parte da preparação de Programa de Extermínio. Nós vamos ver Peter Nicholas sem assumir a forma metálica, mas defendendo esses dois e lutando contra operativos genoshanos que vêm capturá-los. Então ele vai se encontrar com X-Factor, vai se encontrar com Forge também. Ele vai ser par romântico de Callisto, que teve sua forma mudada por Mask para uma forma mais bonita. Ela se parece muito, inclusive, com uma modelo que está em vários outdoors espalhados por Nova York. Eles vão ter certo envolvimento, mas aí vão ser capturados pelos Morlocks. O arco dele vai se encerrar sem que ele se lembre quem é e sem que ele acredite em Forge e no X-Factor, de que ele é Colossus.
Aí nós já localizamos onde está Colossus, mas Colossus só vai ter suas memórias devolvidas após a possessão do Rei das Sombras, lá em A Saga da Ilha Muir. Cristal vai aparecer na frente da casa de Lila Shane, que é outra cantora que é mutante, que tem grande participação no canon dos X-Men. Lila Shane vai receber Cristal em sua casa. Primeiro vai ter um fã a perseguindo um fã enlouquecido, mas depois vai simplesmente desaparecer e nós vamos saber por quê quando muito mais para frente, quando encontrarmos ela ao lado de Longshot no Mojoverso. E Vampira, ela vai emergir do outro lado do Portal do Destino, dividida, sem os poderes da Miss Marvel, né? Porque a Vampira absorveu muito tempo atrás todos os poderes de Carol Danvers e manteve eles, mas uma parte da consciência da super-heroína veio junto e ela chega a manifestar uma múltipla personalidade várias vezes. E são esses dois seres que vão emergir do Portal do Destino. A Vampira, sem as memórias da Capitã Marvel, e quando ela tentar usar seus poderes pela primeira vez, vai descobrir que sem os poderes da Capitã Marvel. Ela vai perceber que é perseguida, falei Capitã, mas nessa época era Miss Marvel, pela Miss Marvel, que não é a verdadeira Miss Marvel, tá? É uma projeção daquelas memórias, daquela personalidade que ela mantinha. O Portal do Destino encontrou duas consciências ao teleportá-la e criou dois corpos. Mas só existe energia para manter um corpo. E as duas vão ter que lutar, que sobreviver vai se tornar a verdadeira e a outra vai morrer, vai deixar de existir. A princípio, apesar das duas lutarem, as memórias da então Miss Marvel eram memórias de uma heroína e ela provavelmente não chegaria ao fim, não levaria a cabo o plano de matar Vampira. Ela provavelmente tentaria procurar uma outra solução junto com Vampira após o confronto entre as duas. Mas isso não chega a acontecer porque durante a luta entre elas, Miss Marvel acaba indo parar na Ilha Muir. E as duas atravessam um portal aberto por Teleporter, na verdade aberto por Vampira, que absorve os poderes de Teleporter quando percebe que está sendo perseguida pelas Miss Marvel e que está na base que era dos X-Men, mas que está de novo ocupada pelos Carniceiros, então em perigo. Sem poder usar os poderes da Miss Marvel que ela se acostumou, ela absorve os poderes do Teleporter e abre um portal para si. Quando ela vai atravessar esse portal, ela é atacada pela Miss Marvel, só que o portal é interrompido, cada uma surge num lugar. Vampira é arremessada na Terra Selvagem e Miss Marvel é arremessada, essa falsa Miss Marvel criada pelo Portal do Destino a partir das memórias que Vampira tinha da personagem, surge na Ilha Muir, onde ela vai ser dominada pelo Rei das Sombras e com uma aparência quase demoníaca, já em decomposição, porque, como eu disse, não há energia para manter os dois corpos. Ela vai voltar disposta a matar Vampira na Terra Selvagem. Vai quase conseguir isso, mas vai ser impedida por Magneto. Magneto, então, vai tentar usar sua tecnologia, uma variante da tecnologia que ele, inclusive, mantém na Terra Selvagem. Ele usou para criar os metamorfos da Terra Selvagem, para tentar restaurar os poderes de Vampira. E vai levar algum tempo para nós vermos que o processo deu certo e que ela recuperou seus poderes. Depois Vampira também vai, após se separar de Magneto, porque Magneto mata a Zaladani e mata a Sangue Frio, aí Vampira decide que ele não é mais um X-Men, que ela não pode permanecer com ele, ela vai voltar à Ilha Muir e vai estar lá durante a saga da Ilha Muir também. E o arco do Portal do Destino termina sem responder duas perguntas que outras duas sagas vão nos responder. Onde estão Longshot e Destrutor? Longshot vai aparecer junto com Cristal, né? Como eu disse, Cristal fez sua aparição após emergir do portal, foi amparada por Lila Shane, mas depois também desaparece da casa dela e vai para o Mojoverso. Ela está no Mojoverso justamente junto com Longshot, lutando contra a tirania de Mojo. Isso foi mostrado no Brasil em X-Men Extra, uma edição especial que a Abril fez, que é bem depois do fim da saga do Portal do Destino, bem depois da Gênese Mutante. Já Destrutor vai ter o seu destino revelado antes, durante o programa de extermínio. Ele ressurgiu em Genosha e ele agora é um magistrado e trabalha para o governo de Genosha capturando outros mutantes. Entendendo quem são os X-Men, entendendo que ele é um X-Men, ele inclusive decide permanecer em Genosha para reparar os danos que ele causou enquanto estava vivendo essa nova vida dada pelo portal. Este é o resumo da saga do Portal do Destino. Resumida, todas as edições que mostraram todos os X-Men que atravessaram o Portal do Destino e os outros personagens que tiveram suas missões e aventuras derivadas disso. No mais, agradeço mais uma vez a audiência de vocês, espero que vocês estejam aqui de novo para o nosso próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima.